Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria. Hoje, 1º de junho, sábado da 8ª semana do tempo comum. Hoje a igreja faz memória a São Justino, mártir. Justino nasceu em Siquém, na Samaria. Leigo, filósofo, apaixonado e pesquisador da verdade, encontrou na fé em Cristo a verdadeira sabedoria. Dele restam-nos preciosos documentos representativos da tradição subapostólica, as duas apologias e o diálogo com Tifão. Na primeira apologia, temos a mais antiga descrição da celebração da Eucaristia. Selou seu ensinamento com o martírio que sofreu em Roma sob o Marco Aurélio. Sua memória é celebrada neste dia também pelos bizantinos. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 11, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, o sumo sacerdote, os mestres da lei e os anciões aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu a autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje, já primeiro dia do mês de junho, está encerrando mais um mês. Como o tempo passa rápido. O mês 5 já encerrou, ou seja, quase a metade do ano já se passou. E hoje, celebrando o último dia, o primeiro dia do mês de junho, agradecemos a Deus por mais essa possibilidade. Agradecemos ao Senhor por tamanha graça que Ele nos dá de viver mais um mês. E também, encerrando a semana, agradecemos ao Senhor também pela graça que Ele nos dá de viver também mais uma semana. Hoje o Senhor nos fala de algo que nos é mostrado talvez que quase constantemente. No começo desse evangelho, nesse dia, vemos destacado o diálogo entre Jesus e os saduceus, que questionaram a autoridade e o poder do Mestre. Mais uma vez, eles dialogavam com Jesus, mas sempre tentando colocar Jesus à prova, para tentar pegar Jesus
em contradição, ou seja, eles conversavam, mas suas conversas eram cheias de maldades e de segundas intenções. Mas Jesus sempre se defende com maestria e com sabedoria. Eles se fecham à sabedoria divina e, por isso, não conseguem reconhecer quem está diante deles. Não aceitam Jesus como o Messias. Talvez eles soubessem que eram, mas jamais aceitariam, porque tinham medo de seus poderes serem tirados. Tinha medo de que um novo mestre, um novo rei, viria para tomar os seus lugares. Mas Jesus não veio com essa intenção. Da mesma forma, nós podemos correr o risco de não perceber a obra de Deus em nossa vida e em nosso redor. Às vezes nos cegamos tanto com tantas coisas adversas, com tantas dificuldades, que às vezes nós não percebemos a ação de Deus em nossas vidas. Hoje mesmo, eu ainda comentava com minha esposa, Deus é tão bom para conosco que às vezes nós não percebemos aquilo que acontece conosco, porque no primeiro momento pode ser algo que venha nos prejudicar, venha ser algo que às vezes nós sofremos, mas que diante dessas dificuldades, diante desses sofrimentos, vem algo que Deus nos mostra que através do mesmo nos livrou de algo. Às vezes nós não percebemos. Isso ocorre quando fechamos as portas para as coisas espirituais e quando não aceitamos pontos de vista diferentes dos nossos. Às vezes nós queremos que tudo gire em torno de nós, tudo seja feito de acordo com a minha vontade, tudo seja feito da maneira com que eu penso. E a nossa vida não é assim. Nossa vida ela é partilha, nossa vida é distribuição, nossa vida é acolhimento. Para evitar julgamentos precipitados, é cruel cultivar nossa relação com Deus por meio da oração. Pois somente através da oração, somente do nosso diálogo com o Senhor é que nós conseguiremos suportar tantas dúvidas, tantas incertezas, tantas dificuldades que nós passamos. Devemos aprender com Jesus que é melhor dedicar tempo à oração e à proclamação do reino do que se envolver em discussões infrutíferas. Muitas das vezes nós nos envolvemos em diálogos, em conversas, em discussões que não nos levam a nada, não nos levam a lugar algum, somente às dificuldades, somente às desavenças, somente às discórdias. Portanto, queridos e amados irmãos, quanto mais procurarmos evitar tais coisas, nós estaremos caminhando no lado certo. Portanto, queridos e amados irmãos, confiemos no Senhor e nunca duvidemos do seu poder e autoridade, porque o seu poder, ele nos leva e nos direciona e faz com que a nossa caminhada seja mais repleta e que nós, através dessa confiança que temos no Senhor, nós conseguiremos superar todas as dificuldades. Que essa autoridade do Senhor seja para nós um motivo de confiança e esperança. Portanto,
renovemos nossa fé e compromisso com o projeto de salvação que Ele nos apresenta. Porque Ele nos mostra, Ele nos aponta. Às vezes é nós que não enxergamos e não percebemos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, sempre acolher com muita fé, com muito amor, aquilo que o Senhor quer por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.